palavra de hoje está em Marcos 2. Em Marcos 2, nós vamos ver aqui a multidão seguindo a Jesus. Aí aqui ele fala da cura do paralítico em Cafarnaum. Em alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Quem entrou em Cafarnaum? Jesus. E soube-se que estava em casa. A multidão soube que Jesus estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. E anunciava ali a palavras. Ali Jesus anunciava a palavra em casa. Jesus era bem gentil, né? Porque ele recebia, até no momento dele ali de descanso, ele recebia o povo. E vieram ter com ele, conduziu um paralítico, trazido por 4. Ali trouxeram um paralítico, 4 pessoas trouxeram um paralítico. Aí quando esses paralíticos chegaram, esse paralítico chegou, ele se deparou com a casa cheia. O que eles fizeram? Aqui fala, né? E não poder aproximar dele por causa da multidão. Descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco e baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, e disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então aqui, olha, para você ver, né? Eles não podiam entrar por causa de quê? Da multidão. Abriram o telhado e fizeram um buraco, né? E desceu o paralítico. E aqui Jesus falou assim: filho, teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. E ali tinha alguns escribas, né, que arrazoavam. Olha. E estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim? Blasfêmias, quem pode perdoar os pecados senão Deus? Aí aqui Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Então, Jesus ali, ele percebeu, Jesus tinha esse poder de perceber o pensamento que eles estavam pensando. Eles estavam ali, arrazoavam. Arrazoavam significa que eles estavam discutindo ali, ó, né? Jesus leu a mente dele, né? E arrazoar significa o quê? Que eles estavam debatendo ali, né? E estava pensando, né, nos seus corações, entendeu? Tipo uma discussão, né? Tipo quando você está assim com aquela coisa na cabeça, né? Mas quem é esse que pode perdoar os pecados senão Deus? Então, ali eles ainda não tinham certeza da autoridade de Jesus, né? Não tinha certeza ali. Eles ficavam debatendo, ficavam se perguntando. Aí Jesus percebeu tudo aquilo, né? Em Marcos 2:9, Jesus falou: qual é mais fácil então? Eu dizer que os pecados deles estão perdoados, ou eu dizer para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então Jesus aqui mostrou que a autoridade, mostrou que o poder de Deus estava sobre ele, que Deus era com ele. Né? Ele mostra que ele é Deus, que pode perdoar pecado, pode fazer milagre. Mostrou a todos que estava sobre a autoridade e poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia, Jesus, aleluia. Aí no 10 ele fala, Marcos 2:10. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar o pecado, disse ao paralítico. E no 11, a ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se, tomando logo o leito, e saiu na presença de todos,
de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Olha, então significa o que? Aqui no 12, né? No 12 aqui, ó. No 12 significa que o paralítico ali, ele demonstrou a fé, né? Demonstrou obediência. Ele levantou e saiu andando. E aqui no 13, o chamado de Levi. Quem era Levi? Levi, naquele tempo, ele era tido como um bandido, porque ele era um cobrador de impostos. Né? Ele era tido como bandido, aquela pessoa mais comentada da sociedade, cobrador de impostos. Então, e Jesus tornou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Então, Jesus saiu para o mar e a multidão acompanhou Jesus e Jesus ensinava a multidão. E no 14, quando ia passando, viu Levi, filho do Alfeu. Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse, segue-me. Então, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste também estava sentado à mesa com Jesus, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. Então, aqui nós estamos no 15. Então, Jesus ali, né, ele celebrava uma refeição com os discípulos, no 15, né? Ele foi celebrar uma refeição com os discípulos, com os publicanos e também os pecadores, todos juntos à mesa. Então, Jesus, ele se assentou com os pecadores, mas ali ele se sentou para ensinar, não foi para praticar, né? Para trazer solução. Jesus se sentou ali com os pecadores para mostrar que ele estava fazendo diferente, que ele fazia diferente, né? Que ele tinha autoridade, poder, né? A oportunidade do perdão, entendeu? Por isso, Jesus aproveitava todas essas oportunidades, né? De estar ali com os pecadores para ensinar, mas Jesus não praticava as mesmas coisas que eles, mas sim era intencional para ensinar. Os escribas e os fariseus, vendo ele comer, no 16, Marcos 2,16, vendo ele comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? Aqui, os escribas, vendo Jesus ali sentado, começou a perguntar, né? Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Aí no próximo, que é o 17, Jesus já respondeu para eles. Né? Então Jesus falou o que para eles? Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Eu não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Então, o que é que ele quis dizer? É que ele veio nos chamar ao arrependimento. Né? Ele não veio para os justos, são aqueles que se acham que são são. Não, pelo contrário, Jesus veio para os pecadores, os que reconhecem que são pecadores e se arrependem e segue-os. É isso. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Tanto que tem uma passagem que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista anunciava no deserto a chegada, né? A chegada do Messias. Ele dizia, eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para tirar o pecado, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para curar, cura física e também espiritual. Aí aqui no Marcos 2, 18, aí aqui fala Jesus
e o jejum dos fariseus. Por que chamam Jesus e o jejum dos fariseus? Aí aqui nós estamos falando do jejum dos fariseus. Então, naquele tempo, na cultura judaica, os fariseus jejuavam, né? Eles faziam jejum quando eles queriam pedir algo para Deus, ou quando estavam passando alguma provação, alguma coisa. Então, jejum significava algo que não era um momento de alegria, tá bom? Era tipo um luto. É por isso que fala o jejum dos fariseus. Então, quando esse jejum significava para a cultura judaica coisas boas, tipo momentos alegres, celebração, nada disso. Era o contrário. Então, né, Jesus, o que ele fez? Jesus e os jejuns faziam. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, por isso foram e disse-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? E não jejuam os teus discípulos? Então, que eles estavam perguntando, né, para Jesus. E Jesus lhe disse: porventura, os filhos das bodas, porventura, pode os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Então, quem era Jesus ali comparava isso a um casamento, né? Onde que ele era o noivo, entendeu? E enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dias virão em que será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. E aí, o que ele comparava aqui, ó, em Marcos 2,19, e ele comparava a parábola do casamento, que tem lá em Marcos 2,19 e 20. Né? Marcos 2,19 e 20. Jesus, que é esse aqui que nós estamos lendo, né? Jesus é o noivo. E um momento de festa e de alegria é natural que os convidados e os discípulos não jejuem durante a celebração do casamento. Naquele tempo, o jejum, na cultura judaica, ele era uma prática de penitência. Era praticado em tempos de tristeza ou para pedir algo para Deus. E não combinava com aquela celebração que estava tendo ali, né? Que era um momento de alegria, de festa, que Jesus estava ali presente. Então, eles não precisavam jejuar, né? Só quando ali fosse retirado a presença de Jesus, né? Se Jesus estava ali, ele estava comemorando, estava celebrando. Então, é sobre isso que está falando aqui, né? Essa Marcos 19. E no 21, no 20 ele fala: mas dias virão em que será retirado o esposo, então terão que jejuar naquele dia. No 21, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, mesmo remendo novo, rompe o velho e a rotura fica maior. E no caso, o buraco fica maior, né? O novo ia romper o velho, e ali, em vez de diminuir, né, ia ficar bem maior aquele espaço. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estraga-se o vinho novo. Deve ser colocado em odres novos. Aleluia, Senhor, por essa palavra. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer, ele está se comparando aqui, né? Ó, ele usa, isso aqui significa que é uma metáfora. Ele usava isso como uma metáfora. Então, o que é que ele quer dizer? Ele quer comparar aqui, né, a incompatibilidade entre o seu ministério, né, o seu novo ministério, e as práticas religiosas da época. Aquelas práticas antigas religiosas. Jesus estava comparando isso, né?
exige uma mudança radical, uma conversão para que seja devidamente acolhidos. Então, o quê? Aqui ele queria dizer assim, é preciso deixar as crenças, as antigas crenças, religiões. Nós que somos cristãos, nós usamos somente a Bíblia Sagrada, né? Esse aqui é o nosso manual e oração, e nós só se comunicamos com Deus. Então aqui Jesus estava se comparando a isso, aquelas práticas antigas, né? Crenças, várias crenças que tinha naquela época. E até os dias de hoje nós vemos que ainda tem várias crenças. Então aqui ele veio para quebrar tudo isso. Então é isso que ele está falando, que ninguém coloca vinho novo em odre velho. Então que hoje, nessa tarde, nós possamos receber o renovo de Deus. Receba aí, meu irmão, minha irmã, o renovo do Senhor na sua vida, onde você está agora. Eu não sei onde você está no trânsito, na sua casa. Que você possa receber esse renovo. Renova, Senhor, nossos pensamentos, renova a nossa linguagem. Renova, Senhor, também, Senhor, o nosso estado espiritual. Renova, Pai, todas as áreas da nossa vida, Pai, que venha receber um renovo. Área física, área espiritual, na área emocional, sentimental. Vai trabalhando, Senhor, e renovando todas as áreas da nossa vida. Essa área que eu não sei, Pai, que essa pessoa está com dificuldade, mas que o Senhor sabe. E o Senhor tem o poder de renovar, porque o Senhor veio para isso, para trazer um renovo, para trazer uma nova criatura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares. Ó Senhor, Santo Deus poderoso, nos guia, Pai, pelo caminho, pelas veredas da justiça, pelo caminho da porta estreita. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Fique com Deus. A paz do Senhor para todos. Amém, 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 amém.